Bem, senhoras e senhores, bem-vindos então a mais essa videoaula. Então, realmente agradeço aqui você por ter clicado e continuado aí com a gente nessa longa série. Em séries anteriores, falamos um pouco sobre as lutas de distância, lutas de percussão e outros tipos de lutas tão interessantes para serem aplicadas no próprio ambiente escolar. E hoje, justamente, vamos falar sobre os fundamentos dos esportes de marca, ou seja, atividades de marca, esportes de marcas, aplicadas, por exemplo, ao ensino fundamental, ali anos iniciais, primeiro ano agora, vocês do segundo ano, vocês realmente professores do segundo ano que possam também utilizar essas aulas em suas propostas, ou vocês crianças realmente para entenderem um pouco mais sobre os esportes de marca com características individuais. Primeiramente, entendamos que o que se espera também aprender nesta aula, é também identificar esses elementos fundamentais, ou seja, perceber as diferenças, tanto as características individuais, como também as características coletivas, conhecer algumas normas, conhecer algumas regras também, respeitar com isso, claro, os próprios limites, respeitar os limites dos colegas, e puxando isso, claro, para a base nacional curricular comum, tendo como objetivo identificar o próprio trabalho coletivo, identificar esses elementos comuns que envolvem os esportes de marca com características então individuais. E para começarmos brevemente a contextualizar a nossa conversa, primeiramente, entendamos algumas notícias que permeiam o esporte em si, as notícias que permeiam as competições, como as Olimpíadas, as Paralimpíadas, notícias sobre os atletas, sobre as torcidas organizadas. Entendamos os esportes, como eles envolvem também diversas práticas em si. E práticas essas que envolvem regras essas mais rígidas, regulamentadas, regras mais institucionalizadas, que vão explorar as potencialidades físicas, potencialidades psicológicas, vão explorar os potenciais realmente passíveis do esporte, que são também próprios para a própria recriação, ou seja, pegar esses elementos dos esportes e utilizar como elementos de recriação, onde as crianças ou mesmo os adultos podem então adaptar segundo as suas condições, adaptar segundo as suas circunstâncias, até mesmo a quantidade de materiais disponíveis na própria escola ou no próprio ambiente desportivo em si. E também, é claro, adaptando as normas que muitas vezes são tidas institucionalizadas, conforme o próprio interesse do público-alvo, conforme o interesse das crianças ou o interesse então dos adultos ou mesmo dos atletas. E aí nós podemos entender primeiramente como o próprio ciclismo em si, como um elemento, como um esporte em si de marca, com características mais individuais. E também podemos citar outros esportes, como o próprio futebol, que ele pode ser recriado como o próprio jogo de bobinho. Então, o jogo de bobinho, ele é um jogo adaptado do futebol em si, Entendamos, por exemplo, que os esportes também são classificados por uma lógica interna, ou seja, pela cooperação, essa lógica pela interação com os demais participantes, e isso vai ter uma ligação muito interessante com os valores a serem trabalhados, que são elementos transversais, até puxando um pouco que os parâmetros curriculares nacionais trazem para a própria educação física, trazendo esses valores, trazendo realmente esses elementos transversais para o ambiente da prática com os alunos, principalmente a serem trabalhados no final da aula, após os alunos entenderem um pouco da prática daquele elemento. Então, uma forma de trabalhar o feedback com os alunos, trazendo esses elementos transversais também para um momento final, ali para os 10 minutos da aula finais, para realmente reunir a turma em roda e trabalhar então esses elementos. Isso, claro, quando pensamos a classificação desses esportes, vamos buscar também o desempenho motor, vamos buscar realmente entender esse desempenho motor em suas diversas categorias, pensando esse desempenho motor nas suas diversas modalidades. E nisso
eu puxo para entendermos essas exigências motoras nesses esportes, como elas são um tanto quanto semelhantes. Com isso, nós temos, por exemplo, alguns fundamentos dos esportes, né, com características então individuais, que ela não é condicionada pela colaboração direta do outro. Então, uma característica muito importante desses esportes é isso, que ela não é condicionada pela colaboração de terceiros. E nesses esportes de marca, né, e esportes de marca, né, voltados à precisão em si, são estabelecidos pelas relações com capacidades físicas que são trabalhadas com as crianças, ou seja, capacidades essas como básicas, como força, como a flexibilidade, como a própria velocidade. E aí, para citar 3 capacidades físicas que são trabalhadas, que são então desenvolvidas com as crianças na prática desses esportes então de marca. E aí, quando nós entendamos as próprias habilidades motoras, são os movimentos aprendidos como correr, né, como rastejar, como arremessar, ou seja, quando eu desenvolvo força, flexibilidade e velocidade, essas capacidades físicas vão me dar realmente suporte para desenvolver então essas habilidades motoras, como eu citei, né, o correr, né, trabalhando a capacidade física da velocidade, o rastejar, trabalhando a capacidade física da força que eu tenho que ter nos braços para sustentar o meu corpo, né, o arremessar, trabalhando a questão da própria flexibilidade que eu tenho que ter para fazer um certo arremesso, no caso de um esporte específico, por exemplo. E se nós explorarmos um pouco mais essas capacidades físicas, como força, né, a força muscular em si, explorarmos um pouco mais a capacidade física de velocidade, que elas são basicamente caracterizadas por comparar resultados em segundos, vão comparar resultados em metros, vão comparar resultados em quilogramas. Exemplo é a própria patinação de velocidade, né? Assim como todas as provas do atletismo, as provas do remo, o próprio ciclismo, o levantamento de peso, que vai ter essa comparação também em quilogramas, quem consegue erguer mais peso, né? O próprio remo, que vai ter esse resultado medido em segundos, ou o atletismo, que vai comparar os resultados em metros, ou seja, quem salta mais distante. Então essa comparação dos resultados é muito comum nessas práticas, nesses esportes de marca voltados com características mais individuais. E essa separação desses esportes individuais, né, e coletivos, que vamos falar isso também um pouco mais à frente, ela vai permitir com que as crianças tenham esse protagonismo, esse trabalho em equipe, esse trabalho coletivo também. E aqui nós definimos então algumas modalidades individuais, como são aquelas em que então não há interação, né, com outros sujeitos, com terceiros. E eu reforço, temos a patinação, né, de velocidade, né, que é uma grande prática a ser trabalhada, né, e até para demonstrar, não que as crianças vão trabalhar muitas vezes numa quadra, né, a patinação de velocidade, mas para demonstrar para as crianças que existe a patinação de velocidade, que é muito comum ser desenvolvida então um campo mais olímpico em si, ou quando nós trabalhamos o levantamento de peso, né, que é muito comum hoje em crianças, principalmente países como os Estados Unidos, né, que tem um certo know-how nessa questão do levantamento de peso para crianças, ou a Europa em si, né, é um elemento que vai ter essa comparação em quilogramas. Então essa questão do levantamento de peso a ser trabalhada no ambiente escolar, cabinho de vassoura, por exemplo, né, para que as crianças tenham a noção do ato de segurar a barra, fazer o agachamento, e aí condicionar a posição dos pés, posição do joelho, posição do quadril, da coluna, dos braços, como segurar esse cabinho de vassoura, ou um caninho de PVC, por exemplo. Então são elementos didáticos que podem ser trabalhados então dentro do ambiente escolar, e que vocês, crianças, também podem estar se motivando a estarem praticando esses elementos na sua comunidade, na sua casa, na sua residência em si. E para nós começarmos a definir um pouco mais o que é força muscular. Bem, para
Em poucas palavras, para nós definirmos o que é força muscular, é quando um grupo, né, ou um músculo em si, ou um grupo de músculos, eles produzem uma certa tensão, né, na tentativa de vencer uma resistência. Então, essa seria uma definição clássica do que seria então força muscular. Quando nós definimos o que é velocidade, por exemplo, é uma sucessão rápida agora de gestos, com uma duração agora um pouco mais breve. E nisso nós definimos que capacidades físicas, então, são essas indissociáveis para a realização de habilidades motoras. Então são elementos que não vão se distanciar, são elementos básicos, é um certo alicerce para realizar as habilidades motoras. Habilidades essas, como nós citamos anteriormente, e até acrescentam, como sentar, como engatinhar, como ficar em pé, andar, né, pela própria necessidade do equilíbrio, né, andar exige uma certa força muscular para me deslocar o meu tronco à frente, deslocar o meu pé à frente, né, e nisso podemos citar alguns elementos, como outros esportes individuais que exigem também força, que exigem resistente, que é o remo em si, né? O remo exige essa força, exige também essa resistência em permanecer durante longo tempo ali, buscando fazer essa remada em si, tá? E para nós, depois de nós contextualizarmos e entendermos um pouco mais sobre elementos de força, resistência, velocidade, as habilidades motoras, né, entender os esportes individuais, né, como o levantamento de peso, a patinação de velocidade, né, e outros esportes que envolvem essas características individuais, para nós iniciarmos nossa conversa, eu pergunto a vocês: qual esportes que vocês conhecem agora, né, com essas características individuais? E coloquem aqui nos comentários. Muitas vezes nós até chamamos esses esportes, né, como aquilo que na verdade é um jogo, ou muitas vezes é uma brincadeira, ou até mesmo uma simples atividade física, e muitas vezes chamamos aquilo de esporte, até para nós começarmos a entender o que é esporte, o que é jogo, o que é atividade física, o que é exercício físico. Se nós temos nomes diferentes, com semânticas diferentes, ou seja, significados diferentes, significa que temos características distintas entre esses elementos, como por exemplo, né, andar de bicicleta ou mesmo fazer uma simples caminhada. Deveríamos que, por exemplo, que esporte, eles sempre vão envolver regras próprias, né, com competições. Então isso começamos a definir como esporte em si. Nós definimos como o jogo, né, como uma atividade que exige uma certa regra, diferente da brincadeira, né? E aí que também puxo uma outra pergunta para vocês. Vocês conhecem algum esporte de marca, para além daqueles que eu citei aqui para vocês? Também deixem aqui nos comentários, para que possamos realmente gerar esse nosso debate em alto nível. O mais conhecido, né, desses esportes de marca é naturalmente o atletismo, com as provas coletivas, com as provas individuais, e nisso podemos citar o próprio lançamento de martelo. O lançamento de martelo, né, é um esporte de marca individual que tem como característica, né, designar realmente a maior distância em metros. Quantos metros esse atleta ele lançou esse martelo o mais longe possível dessa gaiola que vocês observam, que o atleta vai fazer esse giro, né, em várias voltas para poder justamente lançar esse martelo o mais longe possível, para que possa então mirar uma certa distância o mais distante possível então. E nisso, esses atletas precisam fazer muitas coisas, às vezes para vencer uma partida, assim como às vezes chegar mais rápido, arremessar mais longe, saltar mais distante. E aí, naturalmente, uma outra pergunta: o que é necessário para alguém chegar nestas condições que eu citei do atleta aqui, do lançamento de martelo? O que ele precisa para chegar nesse nível de competição? É muito importante que experimentarmos e nós adaptarmos a estas práticas, então corporais, como os saltos, né, saltar
realmente nas aulas de educação física, as corridas, os arremessos, né, de peso, ou arremessos de bola de futsal, por exemplo, que não vão quicar muito longe. É uma grande estratégia para estar trabalhando as questões dos arremessos. E por isso nós vamos começar então por esses esportes de marca mais individuais, ou seja, atingir os melhores resultados a partir dos nossos próprios limites. Então, como que eu posso atingir o meu melhor resultado? Aquilo que eu sempre cito para minhas crianças. Como nós podemos fazer o nosso melhor possível, né, a partir desses esportes de marca com características então individuais. E aí nós podemos pensar em práticas a serem desenvolvidas com essas crianças então na escola, né? E vocês, crianças, né, se motivem também para fazer essas atividades no seu ambiente, na sua comunidade, entendendo que, por exemplo, o atletismo é um esporte de marca que exige uma certa facilidade na sua adaptação, né, dos espaços, facilidade tanto na aplicação dos materiais. E um bom início para nós experimentarmos essas capacidades físicas, né, é começando, por exemplo, pela velocidade, onde primeiramente podemos desenvolver uma atividade chamada corrida de velocidade. Como, por exemplo, nós utilizamos bolas, né, podemos utilizar cabos, podemos utilizar vassouras, colocando os alunos, por exemplo, em duplas. Podemos colocá-los, por exemplo, deitados, e ao sinal do professor, com um apito, por exemplo, né, eles vão correr para apanhar a bola antes que essa bola quique. Podemos pegar a bola de basquete, podemos pegar uma bola de vôlei, por exemplo, para aplicar uma atividade com essa, ou mesmo passar o botão e pegar mesmo outro antes que ele caia, né? E nisso utilizar realmente essa situação de, ao sinal, a criança ela corre e pega mesmo o bastão, né, antes que esse bastão caia, antes que esse cabo de vassoura então ele venha realmente cair. E aí nós podemos pensar nessas atividades, né, onde eu poderia separar as crianças com os coletes coloridos, equipe amarela, equipe verde, equipe cinza, equipe preta, né, e aí separando as crianças por cores, conforme as marcas, conforme a cor dos coletes em si. Então, a estratégia de separar também as turmas por cores é muito interessante, que eles vão também criando esse senso de equipe em si. A segunda atividade seria então pegar as crianças, colocá-las, por exemplo, atrás da linha e com uma chegada determinada. Então, eles vão ter um ponto de partida e um ponto então de chegada, onde os alunos eles deveriam então chegar, né, nessa chegada de maneiras diferentes, ou imitando um sapo, ou imitando um jacaré, ou muito comum das crianças, imitando um dinossauro, né? E assim as múltiplas atividades que possam ser trabalhadas nessa corrida maluca. Uma outra atividade, né, são os saltos cruzados. Por exemplo, pega-se o giz ou uma fita crepe, eu separo na sala ou na quadra, coloco uma fita crepe cruzada em forma de X, por exemplo, e faço com que as crianças explorem as localizações, como frente, como trás, os lados, né, esquerda, direita, diagonal, trabalhando então essas questões da lateralidade a partir então dos planos. Os saltos horizontais, né, saltando, né, com as disposições da criança parada em si, alcançando o máximo que ela consegue. O salto em altura, onde nós utilizamos cordas, né, ou utilizamos elásticos, e aí eu começo, por exemplo, pelo tornozelo, pelo joelho, ou mesmo as axilas, e várias formas de posicionar esse salto em altura, a partir do quanto a criança ela salta a partir do tornozelo, quanto que ela salta a partir do joelho, quanto que ela salta a partir da axila. Então, explorando esses saltos, que é muito interessante, como cita essa imagem do nosso slide, né? Esses saltos em distância. Observe que num parque possa ser explorado essas marcas, essas distâncias, às vezes num campo gramado, num campo de areia, é muito interessante para explorar esses saltos então em distância. Assim também, claro, que como os lançamentos e os próprios arremessos. E aí nisso eu posso pegar algumas bolas de medicine ball, ou como citei anteriormente, a própria bola de futsal, né, para utilizar desses vários tipos de arremessos em si, ou seja, com bolas de pesos diferentes,
né? E aí relacionar aos esportes, né, de marca, assim como movimentos feitos em nosso cotidiano, né, como carregar sacolas, explicando para as crianças que muitas vezes ajudar a mãe, ajudar a avó, né, e vocês crianças, trabalhando esses elementos de carregar sacolas, né, para suas mães, já trabalhar essa questão do próprio arremesso, do lançamento, do fato de carregar um material mais pesado. E aí, com isso, indicando às crianças como elas devem obedecer às regras, né, de cada atividade, que é muito importante para que essas atividades aconteçam de forma segura, que as crianças não se machuquem, né? Então implantar isso e colocar isso como os valores a serem trabalhados para que as crianças não se machuquem é de extrema importância. Aí podemos trabalhar com, por exemplo, balões, dispor balões na sala para que a criança possa então trabalhar então esses balões e deixar ali uns 10 minutos finais para que aconteça então esse momento reflexivo sobre as atividades, ou seja, reunir a turminha em volta da quadra, perguntar a elas o que vocês acharam, né? O que vocês sentiram, qual a relação das atividades que vocês realizaram com essas modalidades esportivas, o que é uma atividade de marca individual, perguntar se elas fixaram alguns elementos como esses, verificando quais situações que possam ser feitas fora da escola, que possam ser realizados então esses movimentos. E é interessante pedir a eles que eles identifiquem figuras com legendas, façam desenhos sobre o que eles perceberam, né, das suas atividades e utilizar isso como avaliação. Ou seja, solicitando a esses alunos que desenhem com base nas suas experiências o que eles aplicaram, o que eles realmente desenvolveram, como as corridas rápidas, como os arremessos mais longe, como isso foi então desenvolvido, esses arremessos, né? E aí podemos pensar isso, claro, para o primeiro ano, por exemplo, do Fundamental 1. E aí progressão para o segundo ano, as crianças estavam no primeiro ano, professor, o que eu posso aplicar com o segundo ano? Quais seriam as ideias a serem aplicadas com o segundo ano? Primeiramente, entendamos que explorar nesse caso um pouco mais da natação, né, que é um esporte de marca também individual, explorar um pouco mais o remo, explorar um pouco mais a canoagem, o ciclismo, o próprio levantamento de peso com esses bastões. Então no segundo ano já as crianças já têm esse desenvolvimento motor um pouco mais aprimorado, o salto com vara, usando cabinho de vassoura, a corrida com obstáculos, né, tendo esses obstáculos com caninho de PVC também para as crianças desenvolverem os seus saltos, e utilizando aí com isso de algumas marcações de tempo, aplicando com elas a relação do próprio relógio digital, nessa relação de tempo também, explicando como funciona a marcação de tempo do próprio atletismo profissional, né? Como funciona essa questão da marcação do tempo. Os atletas passam na marca, existe uma marcação digital, existe uma marcação analógica, como isso acontece, né? Então, para o segundo ano, uma forma de progressão, isso é bem bacana de ser trabalhado. E aí utilizar de dados reais também para ilustrar essa conversa, ou seja, utilizar de dados de notícias, de eventos, tanto regionais, locais ou nacionais, ou eventos internacionais que possam estar acontecendo, para ilustrar então essa conversa junto com as crianças. Joia? Novamente agradeço a vocês por estarem aqui nesse momento, né, durante esses nossos 24, 25 minutos aqui de conteúdos. Espero ver vocês em próximos encontros, onde vamos explorar um pouco mais os esportes de marca com característica coletiva. E não deixem de assistir, realmente, que eu vou deixar também esse vídeo aqui realmente nos cards para vocês já assistirem, já clicarem e já assistirem um pouco mais sobre os esportes de marca coletivo. Já emenda realmente essa série, tá? E não esqueça de se inscrever aqui nessa bolinha que eu vou deixar aqui em cima para vocês, certo? Realmente agradeço a todos vocês, muito obrigado por estarem conosco durante todo esse tempo e espero ver vocês num próximo episódio. Um abraço e até mais, valeu!